E eu queria pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias no livro de Gênesis 16. Esse texto Deus não me deu, não tem muito tempo, não, irmãos. Porque Deus é assim, Ele faz as coisas que nos surpreende. E essa palavra veio ao meu coração tem 2 dias, apesar de já estar sido convidada há muito tempo. Mas Deus faz como quer. Gênesis 16, eu vou ler só 2 versículos, eu vou ler o 8 e o 9, que diz assim: E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E disse ela: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Amém, irmãos? Podeis sentar? E o Senhor falou ao meu coração sobre esta personagem, né, que não se ouve muito falar nela, porque não ouvimos muitas histórias sobre pessoas que não são pessoas, que são os exemplos bíblicos, né? Pessoas que têm o nome como da própria Sara, como Abigail, que foi uma mulher extremamente sábia na palavra de Deus, como muitas outras mulheres das quais o Senhor fala aos nossos corações, mas sobre esta mulher que a Bíblia vai dizer que, sendo ela escrava de Sara. Sendo ela escrava, eu entendo que escravidão não é uma coisa da qual nós entendemos muito bem, porque, na verdade, sendo quem somos, não compreendemos muito bem o sentido da escravidão. Mas nós ouvimos direto, né, sobre falar sobre esse assunto, ou alguns filmes, né, que eu confesso aos irmãos que não tenho estrutura para assistir, porque certamente naquele tempo eu morreria muito rápido, porque preto rebelde morre logo. Então é um problema, né, pastor, que eu não ia viver uma história para contar, porque certamente eu ia morrer logo de tacada, porque ia apanhar feito louca, porque rebelde, irmão, escravo não pode ser rebelde. Então, nessa questão de entender e olhar para esta mulher, que certamente a Bíblia vai dizer que veio com Abraão e Sara quando eles estavam peregrinando fora da terra e ganharam alguns presentes no Egito, e pode ser que Agar tenha sido esse presente e veio com seu servo Abraão e Sara, que ainda tinham os seus nomes como Sarai e Abrão. E a Bíblia vai dizer que ela, uma vez, não sei o que ela estava fazendo dentro da sua casa, não sei o que Agar estava fazendo no seu momento de escrava, porque os escravos trabalhavam, tinham que fazer os seus serviços. Mas uma coisa me trouxe a lembrança que Agar me remete muito a ser parecido com muitos de nós, que Agar não tinha identidade, Agar não tinha salário, Agar não tinha voz, porque escravo não tem voz, escravo só ouve e obedece. Então, olhando para essa mulher que não tinha nada, e que praticamente também não era nada, porque não deveria ser a única, mas Sara, quando olhou para ela, viu algo de útil para si própria, porque, sendo ela escrava, o que ela tinha não era dela. Isso é que é difícil de entender, porque a gente entende muitos assuntos, entende de muita coisa. Eu, até há poucos anos, aprendi a assar carne, coisa que eu não sabia, né? Eu achava um mistério. Assar carne é um mistério, irmão. É um mistério. E quem sabe fazer, chega no ponto de que quando alguém come a carne macia e baba, é porque você chegou à perfeição, né? E eu ainda não estou lá. Então, são coisas que nós não compreendemos e que, quando nós vamos ver na prática, não é muito fácil de se entender. Mas tudo que pertencia a Agar não era dela, porque Agar tinha uma dona. Então, tudo que era dela pertencia a Sara. Tudo, seus direitos, suas vontades, tudo que lhe pertencia, se é que ela tinha alguma coisa, tudo era de Sara. E acredito que Sara, no momento da sua vida, em que a Bíblia vai dizer que, ao ouvir a voz do anjo do Senhor, dizendo que uma promessa lhe foi feita, que não foi feita para ela, mas ela ouvindo, todos conhecem a história, deu uma risadinha, porque seria impossível, né, gerar tão velha. Mas
ela vendo aquela mulher deve ter pensado, essa moça é útil, essa moça me pertence, então tudo que ela tem é meu. Então, já que eu sou dona dela, ela pode fazer o que eu quiser. E uma ideia surgiu na cabeça de Sara, e Sara entregou Agar para seu marido. E nós já conhecemos a história, em dizer que Agar imediatamente começou a gerar aquilo que parecia para Sara a promessa feita pelo Senhor, que não era, porque ela tentou dar uma ajuda que só atrapalhou. Isso é coisa que nós somos muito bons como crente em fazer, tentar ajudar a Deus, né? Porque às vezes a gente não pensa que Deus é incapaz, a gente só acha que Ele demora um pouco. Porque Deus nunca é muito favorável a fazer as coisas correndo, né? Para nós, a não ser que Ele diga, vou tirar. Pronto, 2 dias Ele já tirou. Porque na questão do vou te abençoar, não é porque Ele não queira dar, não, irmãos. É porque eu sei que Deus sabe mais ainda quem nós somos. Então, na questão de nos fazer entender como filho, que filho não tem tudo que quer na hora que quer, não sei na sua casa, mas com Deus a história não é assim. Filho não tem tudo que tem na hora que quer, porque nós entendemos que na questão do agir de Deus para com as nossas vidas é por puro ensinamento e com um toquezinho de ter caráter de Deus. Então, as coisas não fluem muito no sentido como nós desejamos. Mas quando eu vi essa história, eu estava lendo ela, eu me vi e vi a história. Já viu quando a gente viaja na maionese, irmão? Eu viajo na maionese. E uma vez eu, numa oração, estava sentada do lado de uma senhora que estava dirigindo um culto. E esta senhora tinha 97 anos dirigindo consagração. Tinha não, porque ela ainda está viva, ela está lá, irmã Wanda. E ela sentada do meu lado, muito séria, muito fechada. Todos os gestos que você fizer perto da irmã Wanda é meio perigoso, né? Porque ela é antiga. Então, tudo que você faz de errado, ela não pensa 2 vezes em te cutucar e te falar que você está errado. Então, eu já tendo a instrução, antes de chegar perto dela, né, já fui com toda a prudência e estava orando para que ela não ficasse do meu lado, e ela sentou do meu lado. Né? Eu fiquei assim, meio que sem ação, sentada sem conforto nenhum, porque o medo de fazer alguma coisa e incomodar ela. E ela rapidamente me responder diante de toda a igreja, porque é assim que ela é. E ela segurou a minha mão, e quando ela segurou a minha mão, eu fiquei preocupado e falei, Deus meu, o que essa mulher quer comigo? Porque eu já sabia quem ela era, porque eu ouvi falar nela. E ela, quando segurou minha mão, apertou bem forte e disse assim, sobre esta chamada que tu não entendes e que tu não aceitas, mas decidiu por obediência a fazer. Esta mesma navalha que Deus vai usar sobre sua boca te navalhará totalmente, porque a espada cortará primeiro para ti e depois para o outro. Então, quando eu estou estudando e começo a entender o que Deus quer falar com a igreja, e primeiro corta para cá, porque eu começo a viver tudo aquilo que eu estou aprendendo com Deus, pelo caminho aí, irmão, já deu ruim para mim, já até a hora de eu chegar aqui. Porque Deus trata comigo primeiro. Eu não tento entender o que Deus faz na vida dos outros. Os outros vão dar conta de si. Eu tento entender o que Ele faz comigo. E Ele falava comigo dessa forma. Quantas vezes estou parado observando os meus servos, observando os seres humanos. E quando algo de diferente acontece, os meus olhos, que são penetrantes, quando olham para alguém que parece que não tem nada para me oferecer, quando vejo que se pode gerar coisas boas para mim. Porque Deus não olha como eu olho, irmãos. Deus não procura pessoas do jeito que eu procuro, do jeito que eu seleciono pessoas para estar comigo. Ou Deus não olha, como a Bíblia vai dizer, como Samuel, que olhou pela aparência, né? Que coisa bonitinha. Não, Deus não olha assim. Deus, quando dos céus olhou para você, uma pessoa que antes podia ser desprezada pelos outros, uma pessoa que podia ter um casamento fracassado, uma pessoa que antes a droga poderia ter matado, ou uma pessoa em que a mãe pensou em abortar, uma pessoa jogada fora pela sociedade. Mas quando Deus olhou para você, disse, vai gerar coisas boas para mim. Porque Ele é Deus. E
com essa mesma forma em que Sara fez com Agar. Dessa mesma forma vi o Senhor olhando para nós, imperfeitos, muitos se esforçando, outros sem esforço nenhum, muitos obedecendo, outros sem interesse nenhum. Mas quando Ele olha para a criatura que somos, quando Ele nos olha, Ele não nos olha como o homem olha. Mas Ele olha para você com a perspectiva de que você pode gerar coisas boas para o reino. Você, que não serve para nada, pode gerar coisas boas. Porque Deus, quando olhou para você, olhou e viu capacidade, personalidade, talentos que outros nunca viram. Porque quantas das vezes eu ouvia pessoas dizer ao meu respeito, enquanto era mais nova, muito serelepe, muito faladeira, muito brincalhona, porque tinha gente no passado que não gostava muito de gente brincalhona. Gente brincalhona e oferecida, era assim que eu ouvia. Oferecida, ser simpática era ser oferecido. Mas só que quando os olhos do Senhor, que são como chamas de fogo, olhou para mim, Ele olhou com a perspectiva do que eu ia ser lá na frente, porque Ele tinha algo reservado para mim florescer lá na frente. A pessoa que muitas das vezes, quando olhavam, pensavam, nossa, uma futura prostituta, oferecida. O Senhor olhou e falou, não, essa aí é minha. Vai gerar coisas boas para mim. Então, na questão de entendermos que Agar, na condição em que estava, a Bíblia diz que quando ela sentiu que estava gerando, não sei como, irmãos, eu não sei o que ela sentiu, não tinha raio-x, não tinha máquina de ressonância, não tinha ultrassonografia, não tinha, a Bíblia só diz que quando ela começou a gerar, Sara também ficou sabendo, porque disse que o seu olhar mudou. Quando ela olhou para ela, sentiu desprezo. Agar era até uma vítimazinha ali, mas era uma vítima não tão vítima assim. Porque a Bíblia vai dizer que Sara, quando olha para ela, ela a despreza, um olharzinho de arrogância. Né? Tem gente que mal ganha alguma coisa, já tem um olharzinho de arrogância. Agar tinha também. Quando sentiu que estava gerando, desprezou sua senhora. E a Bíblia diz que Sara não gostou. Quem gosta, né, irmão? Tem gente que, além de não gostar, não deixa nem Deus agir. Né? Ele toma partido, faz logo o barraco que tem que fazer, resolve do jeito de Sara. Mas a Bíblia diz que ela, ao ficar aborrecida, vai falar com seu marido sobre a atitude que ela deveria tomar. E ele diz, isso aí é problema seu. Quer fazer barraco? Se vira, ele é tua. Não é assim que nós vemos hoje em dia, irmãos? Não é assim que às vezes nós agimos. Mas a Bíblia diz que ao ser pressionada, a Bíblia diz que ela pega a sua mochilinha. Eu não sei se foi trouxinha de roupa, mochilinha, mala não era. Porque não dava para ter mala naquele tempo. Diz que aborrecidamente pegou suas trouxas e fugiu. E ao fugir, foi para um deserto. Certamente deve ter encontrado algumas pessoas pelo caminho, né? Porque empregado doméstico conhece empregada doméstica. Porque quando a gente se esbarra na rua, é uma alegria. Trabalhei minha vida inteira tomando conta de criança. E as empregadas domésticas têm um radar. Sou empregada doméstica, sou cuidadora de criança. Aí você se esbarra com mais cuidadora, vai para a praça, então vê um monte delas. Certamente alguma delas deve ter perguntado, a gata está saindo? Vai para onde? Para onde que você está indo, mulher? Por que tu está com essa trouxinha na mão? E ela, furiosa, deve ter dito, estou saindo, não aguento mais, não estou disposta a aturar nada de ninguém, porque ela se ensoberbeceu no seu coração, porque ela conseguiu algo que Sara não conseguiu. Tem gente que é assim, quando ela consegue uma coisa que outra não conseguiu, já viu aquele ditado? Quer descobrir quem é fulano? Dá poder para ele. Nossa, tem gente que a mudança é rápida. Ela sobe num pedestal e, além de subir, ela ainda pula em cima de todo mundo que ela puder pular. Isso já vem lá do passado, viu, irmão? Não é diferente, não. Mas a questão é que, quando ela saiu achando que, saindo do lugar da hostilidade, ela ia resolver o seu problema.
não adianta fugir dos nossos lugares de hostilidades, irmãos. Não adianta. Porque a Bíblia vai dizer que quando ela está pelo caminho, eu não sei se deu tempo dela se afastar muito, eu não sei se deu tempo dela chegar muito longe. A Bíblia diz que logo de imediato um anjo aparece para ela e pergunta: aonde você vai? Tudo que nós não queremos ouvir, muitas das vezes, quando estamos em momentos hostis, porque, na verdade, todo momento de hostilidade que vivemos, sempre achamos alguém que vai tentar nos ajudar porque gosta de nós. Quem não faz isso, né, irmãos? Eu cansei de dizer para algumas amigas minhas que estavam sendo massacradas dentro da igreja: larga isso, sai fora disso, sai desse negócio. Porque a gente gosta, né? Quando você gosta. E certamente Agar, quando estava pelo caminho, devia ter pensado, quando o anjo apareceu para ela, para falar com ela, deve ter pensado: graças a Deus, alguém para me ouvir, né? Porque aí eu preciso falar. Porque mulher tem esse problema, irmão. Quando a gente está com problema, a gente precisa falar. Porque se a gente não falar, acredite, você vai parar no UPA com a pressão alta. Porque a gente está tão acostumado a botar para fora, mas nunca bota para fora para a parede, né? Nem para o espelho, sozinha. Nem para o quarto, que a Bíblia manda você entrar em secreto para gritar com Jesus: Jesus! Não fazemos isso. A gente sempre encontra alguém para ouvir as nossas né? nossos questionamentos. E acredito que ela deve ter pensado: poxa vida, alguém para ouvir minhas queixas, porque eu tenho muita queixa para fazer de Sara. Porque o que ela está pensando que ela é? É assim que a gente começa. O que ela está pensando que ela é, irmão? Está querendo morrer? Porque eu penso logo assim. Quando percebo que o negócio está ficando ruim para mim, eu falo: está querendo morrer, né? Está querendo. Porque logo gera em nós aquele velho, né? Aquela velha assassina que está escondida dentro de mim. Porque eu jurava que tinha uma pedra em cima do sepulcro, mas às vezes eu percebo que a pedra fica tão leve que eu consigo arrancar ela e um cheiro ruim sai. E já começo a pensar em matar uns 3, só de começo. Porque na mente eu já estou matando. E acredito que quando ela chegou, achou, poxa vida, alguém para me ouvir, ele logo pergunta para ela: da onde você vem? Tudo que nós não queremos ouvir nos momentos em que estamos vivendo crises e hostilidades no lugar onde estamos é de contar a história de onde nós somos, porque nós não queremos ser mais de lá. Todo mundo, quando está vivendo um momento de hostilidade, pensa que quando ela sai, ela quer esquecer do lugar que é onde ela veio, né? Tudo que a gente quer é esquecer o lugar. E isso aconteceu comigo, já estava esquematizando tudo, todo um planejamento de fuga. Eu nunca fui piloto de fuga da bandidagem. Mas eu faço ideia como eles fazem planos de que rua que eles vão pegar, para onde que eles vão, em que sentido que vão, em alta velocidade, para não precisar olhar para trás. E a Bíblia diz que ele chegou e faz perguntas a ela. E no momento em que nós estamos vivendo hostilidades, irmãos, não queremos ser questionados com perguntas sobre o que estamos fazendo, porque, na verdade, quando não é para nos defender, nós não queremos falar. Porque normalmente palavras de confronto, elas nos deixam mais agoniados ainda. Porque ela vai fazer com que eu olhe para dentro de mim e perceba que eu não sou tão vítima quanto pareço ser. Né? E eu sempre sou a vítima da minha história. Eu devia entrar em novela. E de preferência mexicana. Que você fala pensando alto, mas você está falando, né? Contando toda uma história de como vai começar, dá o nome de Flávio Miguel, de Gabriel Augusto, e vai dando nome, e vou dando nome, porque eu vivo uma novela mexicana, porque eu começo a comentar e falar coisas que eu posso não estar contando para você, mas se você estiver perto, você vai escutar os meus pensamentos. E os meus pensamentos nunca são bons quando eu estou vivendo em crises ou hostilidades. Mas só que tem uma coisa, irmãos, no caminho, quando o anjo de Deus aparece para ela, ele a questiona. E Sara e Agar é obrigada a parar e dar atenção àquele varão que está lhe perguntando: o que você está fazendo, mulher? Para onde que você está indo? O que você está pensando em fazer? Nós estamos vivendo dias tão difíceis, irmãos. Tão difíceis.
Esse hino que eu ouvi agora, que tem 3 vezes um coro, qual é mesmo? Renovo, o que eu quero é renovo. O quanto isso tem sido de importância para a vida de alguns que estão na presença de Deus. Porque se esse renovo não vier dele, não suportaremos as coisas que estão acontecendo. Porque estamos vivendo um tempo difícil não só para os que estão fora, mas principalmente para os que estão dentro. Porque estamos vendo doenças invisíveis acontecendo e trazendo o mal para o corpo e jogando as pessoas dentro da clausura, como a depressão, jogando-os para fora, ou isolando-os do mundo, para que naquela condição em que estão, pensem que não há mais esperança para eles. Mas só que há uma diferença, irmãos. Temos um Deus que está em todos os lugares. Um Deus que, quando o homem despreza, ele não despreza. Eu fui num lugar há poucos meses, em Valença. Uma amiga me convidou, porque eu estava orando para pedir ao Senhor para me ensinar coisas que eu preciso aprender na obra dele. Porque tem coisas que você precisa aprender a Deus para te ensinar, irmãos, algumas coisas. Porque nós não nascemos sabendo. E a questão não é saber, a questão é fazer o que ele quer que você faça. Não é só fazer. É fazer o que ele quer, não o que você quer. E o que eu percebi nessa história aqui é que Agar não entendeu nada. Não estava entendendo, porque tudo aquilo que parecia ser seu não era seu. E da mesma forma, eu te digo nesta noite, quando Deus te olhou, quando Deus te viu na sua pequena forma, ainda informe, quando Ele olhou para você, Ele disse que você era dele. Então a questão de sermos dele não nos dá direito de escolher coisas que precisamos para nossas vidas. E eu falei, Senhor, me ensina. Senhor, quero ser útil. Senhor, não quero ser mais algum. Não quero ser mais um na multidão. Não quero ser como alguns fazem, sem comprometimento com a tua obra. Não, eu quero. Deus sabe do meu coração o quanto tenho interesse em me envolver, porque acho que posso fazer muita coisa. Porque ainda estou de pé. Tem que aproveitar enquanto é dia, irmãos. E, na verdade, tem muita gente que fica apostando que Deus deixa ele jogado num canto para não fazer nada. Nossa, você não sabe o que você está fazendo. Porque a melhor coisa na vida do homem e da mulher de Deus é ser útil para a obra de Deus. E nesses dias, quando pensei em abandonar, porque estava vivendo uma hostilidade muito terrível na igreja que entrei, tem pouco tempo que entrei. Mas entrei porque Deus falou, entra. Irmãos, quando Deus fala, eu não penso 2 vezes. Quando tenho certeza que foi o Senhor, pego minha bagagem e vou embora. Entro de cabeça. Como que vai ser o negócio, eu não sei. Mas se Ele falou, Ele garante. Entramos naquele lugar, irmãos, que peleja, que luta. Eu achei lutadora de sumô. Eu achei mulheres que lutam aquelas Muay Thai. Eu achei mulheres que usam fuzil. Eu achei mulheres que usam metralhadora. Eu achei mulheres armadas. Mas não armadas para lutar contra o diabo. A história ali era outra. Eu achei um monte de leoa. Eu não sei se vocês sabem, mas as leoas só usam suas garras para poder alimentar o bando e não para matar o bando. Pode ver todo o National Geographic que você vai ver aí, nenhuma leoa se levanta contra a leoa que nasce no seu bando. Porque a função de todas é cuidar dos mais novos e fazê-los crescer tão valentes e fortes quanto elas. Você é essa leoa? Porque as pessoas se espelham em você. Estão gerando crentes fortes e valentes, porque se você é essa mulher forte e valente, eles vão querer parecer contigo. Então eu fui, na cara e na coragem, estou aqui, Senhor, para fazer a tua obra. E sentada naquele lugar, já ouvi o Espírito Santo falar para mim, não vou te usar agora. Então fica quieta no seu canto. Irmão, ficar quieto é difícil para uma pessoa que vive no 220. É muito chato. O que você quer fazer? Mas o problema não era porque Deus não tinha tempo ou como me enfiar no meio para que a obra fosse feita, não. É porque onde eu cheguei já haviam blocos formados e panela formada, amigo. Você não entra, nem que o anjo venha contigo. Porque a mulherada, quando seleciona aquele grupo especial
que ninguém entra para tomar café com elas, você não entra. Não entra. Tenho prova viva disso, de que você não vai entrar. Não tenta entrar em bando de ninguém, não, irmão. Se não for convidada, vai perder seu tempo. Ai, irmão, mas as irmãs estão falando da obra de Deus. Por isso mesmo. Porque a escolha é nossa. Mas escolheram ser blocos, né, de gelo fechado, icebergs. E Jesus não está interessado em quebrar icebergs agora. Tem outras coisas para se fazer, né? Ide pelo mundo. E falei, então vou para o mundo, né, Jesus? Enquanto isso eu faço aqui, faço lá, faço aqui. Porque literalmente eu fui excluída do rol. Engraçado, né, irmãos? Quando a gente pensa que nós somos aptos para estar em todos os lugares, porque a gente é um camarada legal pra caramba. E olha que eu acho que eu sou legal pra caramba. Isso eu que acho, né? Tem os que olham e não acham muita graça, não. Mas eu acho que eu sou legalzinha. Eu acho que eu sou crente. Já deixei de fazer muita coisa, já deixei de dar muito fora nos outros. E melhorei 90%, pastor. Antes, tinha vontade de matar e matava. Hoje eu só tenho vontade. Não mato. Pelo contrário, não deixo nem o sujeito perceber que eu estou com vontade de matar ele. Continuo sorrindo. E falando, Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Mas, que isso, irmão? Não é assim, não, irmão? Então nós percebemos que essas coisas são muito comuns. Mas enquanto estamos perdendo tempo com essas coisas, estamos vendo pessoas adoecendo e morrendo. E lá naquele lugar, uma pessoa chegou ao meu ouvido e falou assim, olha, não se espanta não, mas tem algumas pessoas doentezinhas assim, na condição assim. Eu falei, tudo bem, Jesus é Deus que cura. E nós vamos lá, né, porque a psicóloga deixou todo mundo na mão. Eu falei, mas por que eu? Eu não sou psicóloga, né? Porque falar é fácil, né? A menina é estudada, gente. Tem os prós, os contras, o porquê, do não porquê. Mas já que não tinha outro, né? Então eu falei, tá bom, Jesus, eu estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Eu vou assim mesmo, porque eu vou aprender também o que o Senhor vai me ensinar. Mas quando cheguei lá, Deus me deu uma palavra de imediato. Trabalhei com aquela palavra no meio daquele momento do culto. Não entendi porque a palavra foi daquele jeito naquela hora. Mas percebi que Deus estava envolvendo as pessoas. Até que chegou no final, eu perguntei para o pastor, posso pedir a igreja para orar? Ele, claro que pode, eu ia pedir para a irmã orar. Eu falei, irmãos, quem está aí no momento sentado no meio da igreja com uma tristeza profunda? Por favor, vem aqui à frente, irmão. Veio quase a igreja inteira. Principalmente as mulheres e as crianças. E quando aquelas crianças pararam perto de mim, a pastora que me levou ficou meio assustada, e eu também fiquei. Porque eu perguntei para elas, vocês estão fazendo aqui? Vocês querem oração pela sua mãe, pelo seu pai? E eu perguntei para um menino de 10 anos, ele falou, não, tia, eu quero oração por mim. Eu falei, por quê? Porque eu estou sentindo uma tristeza tão profunda que não quero mais sair de dentro da minha casa. E eu não sinto mais vontade de brincar. Pessoas doentes, deprimidas, pessoas com estresses pós-traumáticos, pessoas vivendo a doença do século, que é a depressão, e precisando de socorro, e a igreja perdendo um tempo valioso. Aonde nós vimos ali um mover de Deus naquele momento, mas ali eu só fui de passagem, eu ainda continuo apresentando aqueles irmãos na mão do Senhor. Mas nós vemos aqui nessa história que esta mulher, quando Deus a representa como uma pessoa sem questionamento, sem direitos, sem voz, sem princípios, sem nada na sua história, mas quando Deus olhou para ela, Deus viu tudo diferente na vida dela. E o que eu quero dizer para você é que nessa noite, irmãos, que a questão da palavra florescer não é só uma história de mais um ano para que você fique animadinho, para que você veja as crianças com florzinhas, não, porque é tempo de florescer na presença de Deus, porque quando Ele olhou para você, Ele viu o que ninguém viu. Ele percebeu que o que você tem, outros não têm. Mas Ele apostou que você seria essa pessoa que certamente entenderia o convite do olhar de Deus para você, quando muitos já te marginalizaram e disse, não tem serventia, não tem mais questão de chamar, não. E o Senhor fala, vai gerar coisas boas para mim.
Você está disposto, irmão, a estar gerando coisas boas para o Senhor? Porque a Bíblia vai dizer que no momento em que o anjo tem um encontro com aquela mulher, ele manda ela retornar para o lugar hostil. Quem aguenta lugares hostis? Ninguém. Mas a verdade é que se você sempre for ficar fugindo de hostilidades, se você sempre ficar fugindo de questões que você vai precisar aprender com Deus a encarar, você nunca vai ficar em lugar nenhum. Porque não existem lugares perfeitos. Não existem pessoas perfeitas. Mas existe um Deus perfeito e que está interessado em aperfeiçoar em nós o seu Espírito. E nos fazer entender que estamos gerando algo importante. O que é que você está gerando para Deus, irmãos? Porque aquela mulher vai perceber que quando aquele anjo fala com ela e a convence de voltar para o lugar da dificuldade, porque certamente ela ia encarar mais dificuldade ainda, porque uma vez ela saindo, Sara tinha ficado mais aborrecida ainda. E o anjo diz, volta. Mas o que me alegra nesse texto é perceber que ela obedeceu e voltou. Mas ela voltou por causa de uma coisa que aconteceu enquanto ela teve um encontro com aquele anjo. E foi sobre o que o anjo falou depois, no verso seguinte, lhe fazendo promessas. Você está aqui hoje porque você ouviu uma promessa vinda da parte de Deus para a sua vida. Você hoje está aqui no grupo Florescer porque você recebeu uma palavra de um que a Bíblia diz que não mente. De um que a Bíblia vai dizer que ele não é como homem. Porque o que ele fala, ele faz. É promessa. Por isso nós estamos aqui hoje. Porque recebemos uma promessa sobre as nossas vidas. E essa promessa é que nós estamos gerando, de que Deus pode fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo ou pensando. Hoje eu vim para cá e eu estou numa peleja de oração pelo meu filho, que no meio do caminho desanimou. Muito ruim, irmãos. Porque nós entendemos, aquele que anda no caminho com o Senhor percebe o que Deus tem a fazer nas nossas vidas nesse caminho. Mas para aquele que quer sair fora do barco, a história é diferente. E se distanciando aos pouquinhos. Então, eu pedi para o Senhor para me levar para o caminho da oração, porque nós estamos tão acostumados a andar na igreja, que às vezes ouvimos coisas, falamos coisas, mas não praticamos coisas. Então entrava, cantava, adorava, ia para casa e não tinha uma vida de oração, porque aprendia a falar o crentez fluente. Glória a Deus. Aleluia. Sangue de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Está queimado. Misericórdia. Crentez fluente. Tem gente que você vai falar na rua, você nem vai saber que ele não é crente, porque o crentez dele é fluente. Está melhor do que o inglês, que eu não sei falar. Mas o crentez, não, irmão, só vitória, só glória. E quando você vai perceber, no meio da conversa, você vai ver que o sujeito nem é crente, mas está falando igualzinho a mim. Falei, eita, danou-se. Tem gente que se confunde rapidinho. E eu falei, não, Senhor, eu quero aprender contigo. É no caminho. Eu quero que tu faça comigo como tu fez com Jó, que antes te conhecia de ouvir falar. Mas hoje te conheço porque ando contigo. Me ensina a orar. Eu preciso aprender a orar. Mas, irmã, e eu não estou falando isso com o ímpio, não, irmão. Estou falando conosco, que estamos na presença do Senhor, mas estamos vivendo uma vida tão apressada e corrida que oração é uma coisa de relance na nossa cabeça. Ah, Senhor, me guarda na saída, e nisso você já está saindo, já está indo embora. Você não tem tempo para Deus. Você não tem tempo para ouvir Deus falar. Você não tira os minutos para ouvir Deus falar. Você não tira um propósito de ler a Bíblia uma vez por ano. Quem aqui já leu? Nem vou levantar a minha. Estou aí na dívida. Mas decidi que vou fazer isso. Mas eu não vou fazer porque os outros fazem. Eu vou fazer porque a Bíblia vai dizer que eu vou aprender só se eu estiver lendo e comendo da palavra. Eu preciso ler a palavra.
Então, são práticas que eu tinha perdido ao longo do caminho. E quando aquele anjo fala para Agar, para ela voltar para o lugar, porque Deus queria trabalhar com ela num lugar hostil. Porque muitas das vezes Deus não vai tirar aquele que pratica hostilidade ao meu respeito só por minha causa do lugar. Não vai tirar. Eu entendo que muitas das vezes Deus, a nos ensinar, não está interessado em passar a mão na minha cabeça, porque Ele sabe quem eu sou também. Ele sabe. A Bíblia diz que ela obedeceu e voltou, porque o anjo lhe fez uma promessa muito grande. E eu me lembro bem, quando eu ouvi estar grávida naquela época, há 21 anos atrás, quando um homem, sem me conhecer, sem saber que eu estava grávida, dentro da igreja, olhou para mim e falou: veja um sapatinho de lã no seu colo. E este será um varão. Eu já fiquei naquela, né? Porque a gente duvida de tudo. Fiquei quietinha, falei, tá legal. O único que vibrou foi meu marido. Porque eu já tinha 2, para que mais um, né? Porque eu não estava querendo, ele que estava. E ele falou que tinha. Então eu falei, que negócio é esse? Porque eu ouvia falar de um Deus que eu não conhecia direito, mas que Ele decidiu fazer. Então hoje, quando está crescido, irmãos, a obra de Deus não acaba porque a coisa está dando errado, não. Deus quer aperfeiçoar em você o que Ele quer dele para você. E eu falei, eu quero aprender a orar, Jesus. Porque eu entro nas guerras dos outros, eu sei entrar nas guerras dos outros, por que eu não sei, aprendo a entrar na minha? Eu quero aprender a orar. E um amigo meu, solteiro, começou a me ligar algumas vezes durante a semana e conversando sobre alguns problemas, porque ele teve muitos problemas dentro da casa do Senhor, mas um homem de Deus. E sempre me convidava para orar de vez em quando. Só que ele falava assim, amiga, vamos conversar? Eu falei, vamos, Deus me deu umas coisas para você, vou te dar pela palavra. Eu falei, tá bom. Daqui a pouco ele falava, vamos orar um cadinho? Eu falei, bom, um cadinho dá para orar, né, pastor? Orar um cadinho eu sei. Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabe. Esse é meu cadinho. Então, já que era um cadinho, eu podia continuar fazendo o meu serviço sem parar para dar atenção devida. E se estendeu mais algumas vezes. Eu continuava fazendo o meu serviço com o telefone na mão, fazendo parecer para o meu irmão que eu estava no joelho orando, porque a gente finge bem pra caramba. E estava lá, continuando mexendo na comida, ajeitando isso, porque a hora estava passando, era muito corrida. Quando chegou no 4º convite, pela 4ª vez, aquele irmão ligou para a minha casa dizendo, amiga, vamos orar um cadinho. Eu falei, não é possível. O Senhor está falando comigo. E eu falei para minha filha, apaga o fogo do fogão. Porque o horário que ele ligava era entre 11 e 11, quase meio-dia. E eu falei, desliga lá o fogo para mim. Vou fechar a porta do meu quarto. Não quero que ninguém me chame. Não quero que ninguém me incomode. Se morrer alguém agora, me avisa depois que eu acabar. Porque sempre vai ter alguém para te atrapalhar com um momento que Deus está interessado em te ensinar algo que você pediu para Ele te ensinar. Só que às vezes não damos a devida atenção. É igual quando estamos nos preparando para vir para o culto, animado, motivado, e chega a visita. Tu deixa de vir para o culto para ficar com a visita. É assim que a gente faz. Então eu percebi que Deus estava me convidando e eu passei a ir. E todas as vezes que ele me ligava, quando ele falava, vamos orar um cadinho, eu ficava até rindo. Eu falei, pô, o cadinho dele é de mineiro. Parece uma linha de trem, de Japeri a Central. Não era um cadinho, era uma hora. Só que enquanto eu estava naquelas horas, naqueles momentos, eu percebi que o ambiente da minha casa mudou, porque eu estava em oração e o Senhor visitava a casa. E chegava dias que ele não ligava. E quando eu estava ocupada na minha casa fazendo alguma coisa, eu olhava para o relógio sem querer, ia dar meio-dia. Eu falei, poxa, agora que tu olhou para o relógio, deu ruim para tu. Vai orar um pouquinho. Aí eu ia lá, fechava a porta e ia orar. Irmãos, Deus começou a visitar a minha vida de um jeito que vocês não têm ideia do que a oração é capaz de fazer na vida de um homem e de uma mulher. Porque a intenção ali não era que a oração fizesse alguma coisa na vida de quem estava me prejudicando. Pelo contrário, mas é na minha vida para Deus me dar sustentação e suporte para eu ser quem Ele quer que eu seja, na obra dEle, a hora que Ele quer que Ele seja. Deus quer que você seja o que Ele quer. E ali eu comecei a entrar pelo caminho da oração. E nas outras vezes que ele passou a ligar, isso foram meses, irmãos, aquele homem
me incomodando, mas não era um incômodo, não. Era Deus me convidando a sair do meu lugar de conforto, para que eu retornasse para um lugar aonde eu não devia ter saído. Você precisa voltar para o lugar da oração na sua casa. Se você nunca teve um, pede que Jesus vai te dar um, que nem deu para mim. E ali Deus começou a desenrolar rolos, começou a mostrar coisas, começou a mostrar que Ele era um Deus de perto e Deus de longe. Começou a se manifestar na vida dos meus filhos sem que eles percebessem, mas eles sabiam quem era que estava se apresentando. E meu filho começou a ficar meio barro, meio tijolo, e ele disse que foi à praia uma vez, ele não me contou. Ele contou para a irmã dele, dizendo que foi para a praia, e aceitou um copo de cerveja dos amigos, entrou no quartel, amigos novos. E eu sempre orei para Deus guardar dos amigos. E ele disse que na praia levou a namorada e guardou um copo, deixou do lado da cadeira. E eu estava num trabalho de oração, onde uma irmã se levantou e começou a falar para mim. E eu até depois percebi que era comigo que ela estava falando. E o anjo do Senhor, através dela, dizendo: eu entendi que você obedeceu aquilo que eu te ordenei a fazer. E te digo, tu não estás só, estou contigo todos os dias. E te mostrarei que sou o Deus da sua vida. E que naquele quarto aonde você entra, e que você senta, porque você não pode ajoelhar. E que entra e senta de frente para uma janela. Irmão, aquela mulher nunca foi na minha casa. Ela não sabia que a minha cama fica em frente à minha janela. Ela não sabia que eu sentava na beira da minha cama, em frente à janela, olhando para o alto do monte, que tinha bem lá do outro lado. E o Senhor falava: eu estou lá naquele quarto. E te digo, te mostrarei que sou teu Deus. E naquela tarde, fui numa consagração, ele já estava lá na praia. E à noite, quando ele chegou e contou para a irmã, contando lá para ela as coisas que estavam acontecendo. Aí a outra chegou para mim e falou assim: mãe, você não sabe o que seu filho aí ouviu da parte de Deus. Eu falei: meu filho, pensei que ele fosse seu irmão. Ela: teu filho. E eu falei: o que foi? Ele disse que estava muito confortável na praia com a Andressa. Estavam conversando, com um copinho do lado dele, que um amigo dele deu para ele, quando uma mulher apareceu, e ele achou que aquela mulher estava dando mole para ele, né? Porque tem gente que é assim, né? Convencido demais. Tem ser humano que é demais. Ele não consegue ver Deus, ele acha que é ele que está chamando a atenção, né? Às vezes é Deus que está tocando em alguém, tomara que Deus só toque nos mendigos para falar contigo. Para tu ficar com medo. Que vai ter nego com medo, né? Vai ter nego com medo. E ele chegou, que ela ficou olhando para ela, ficou olhando para ela todo o tempo, e ele disse que já estava sem graça, achando que a namorada ia achar que ele estava assediando a moça também, né? Porque estava olhando para ela. E disse que aquela moça, de repente, se aproximou dele. E quando se aproximou dele, falou assim: escuta, homem, volta para o teu lugar. Porque Deus manda te dizer que uma mulher está orando por ti, e o lugar aonde você está, Deus não aprovou. Então volta você e esta moça que estão desviados da minha presença, porque eu estou agindo em favor da minha serva. Deus age a favor de você enquanto você ora. Mas é nos lugares hostis onde nós estamos que Deus quer que nós mostremos quem somos nele. Somos mais crentes na hostilidade. Somos mais crentes quando somos perseguidos. Somos mais crentes quando percebemos que alguém olha para nós e não gosta. Não importa. Deus, quando olhou para mim, viu que eu podia gerar coisas boas para ele. O que nós estamos querendo, irmãos? Deus está levantando um grande exército neste lugar. Um exército de mulheres e homens de coragem. Coragem para buscar a face de Deus em secreto. Porque ninguém precisa ver. Mas a percepção desse movimento vai ser notório quando todos estiverem reunidos na casa e o ambiente for tomado pela presença daquele que pode mudar a história. Ele pode. E aquele moço foi para a igreja de noite. E quando chegou na igreja à noite, disse que o pastor... Aquela igreja que eu pensei que Deus não estava lá. Porque nós somos tão bons que às vezes a gente acha que Deus não está em algumas igrejas. Porque a igreja não é meu padrão. Eu não tenho padrão para dizer para Deus o que Ele tem que fazer.
ir naquela igreja, porque eu perguntei para minha filha, ele foi visitar alguma igreja? Ela, não, mãe, lá na igreja dele, lá. Daquele pastor sem noção. Totalmente sem noção. Totalmente. Mas Deus está lá. E diz que o pastor, tomado pelo Espírito Santo, começou a falar coisas dentro da igreja. Quando se deram conta, quem que estava lá na frente ajoelhado? O sujeito. Nascido na igreja. Nascido em berço evangélico e não sabe nem ler abrir a Bíblia, porque acha que não era necessário abri-la. Se rendeu aos pés do Senhor. Porque Deus, quando fala, Ele faz. Eu quero dizer nessa noite que o Deus que olhou para você, como Sara olhou para aquela mulher desprezível. Quantos olham para nós com desprezo? Mas eu não estou falando do ambiente onde nós fomos abraçados, não, irmão. Temos que parar com essa coisa de vermos inimigo em todo canto. Todo mundo é inimigo, todo mundo é do diabo, todo mundo é do capeta. Todo mundo. Todo mundo, pastor. Mas a Bíblia vai me dizer que se os teus olhos são bons, todo o teu corpo é bom. Mas se os teus olhos são maus, tudo é diabo para você. Deus não ganha mérito para nada. Deus não pode nada. Deus não faz nada. Mas tanto não faz para quem você pensa que Ele não faz, quanto não faz para você. Mas Ele é Deus, Ele faz. E a Bíblia diz que naquele momento em que aquela mulher retornou, e quando a promessa lhe foi dada lá atrás, eu tenho certeza, porque não tem prova na Bíblia que ela relatou a história para Abraão, porque naquele tempo mulher não tinha direito de escolher nada, nem optar nada, principalmente escravo. Não tinha voz. Mas a Bíblia diz que o Senhor antecipou-se e disse até o nome da criança para aquela mulher. Deus tem nos dado o privilégio de podermos ser chamados filhos de Deus. Igreja forte. Igreja que vai morar no céu, irmãos. Essa é a nossa alegria. Não procure alegria aí fora, porque você não vai achar. Não procure motivação no mundo, porque você não vai achar. Mas olha para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, e diz que está contigo todos os dias da sua vida. Está se sentindo sozinho por quê, irmão? Está se sentindo abandonado por quê, irmãs? Está florescendo na camisa só por quê, irmãos? Florescer. Já viu? Quando eu tenho um azar com flor, irmãos, porque todas as plantas que eu tenho lá em casa, olha que eu gosto de pegar, carimpar na casa dos outros, molho grande, peço tudo. Nenhuma dá flor. Nenhuma. Porque eu não tenho uma mão boa para esse negócio. Mas eu não desisto nunca. Pode não dar flor, um dia eu vou conseguir. Um dia eu vou ter um monte de planta. Não me dá essas plantinhas, não, porque elas morrem na minha mão. Porque já me deram, eu já botei lá na terra, não vingou. Mas a questão é, ela pode não vingar na minha mão como uma plantinha que Deus deu vida, mas a semente que Deus colocou dentro do meu coração, a cada dia ela tem crescido em fazer-me entender que eu preciso ter o caráter de Deus, que eu preciso crescer em Deus, que eu preciso ser melhor em Deus, que eu preciso florescer na casa de Deus todos os dias da minha vida. E entender que das minhas questões Ele está interessado em tomar conta, porque Ele prometeu ser fiel contigo e comigo todos os dias. Aquela mulher voltou e a Bíblia vai dizer que, além das promessas que ela recebeu sobre a vida de Ismael, disse que ninguém iria contra ele. Nós estamos vendo o resultado até hoje. Povinho valente, irmão. E foi a história que começou lá atrás e até hoje está perdurando, porque ninguém consegue ser contra eles. Mas eu quero te dizer nessa noite, nesse dia, desse culto tão lindo, não perca a oportunidade, não. Hoje eu ouvi aqui uma das irmãs comentando, e o Espírito Santo falou comigo em minha casa, e eu pensei assim, meu Deus, todos os cultos da tua casa deveriam ser os cultos de festa, como se fosse o último, porque pode não ser o último para todos, mas pode ser o último para alguém. Eu acho que todos os dias os pastores tinham que dizer que na Santa Ceia, porque minha avó dizia isso para nós, Santa Ceia é festa.
Santa Ceia é o melhor culto depois da escola dominical. Não vá de qualquer jeito, não vista qualquer roupa, não coloque qualquer... Porque eu era de uma igreja que nós podíamos ir de bermuda de manhã. E ela dizia, não faça isso, porque você, quando é convidado para uma festa, você procura uma boa roupa. Coloque uma boa roupa e adore a Ele, porque pode ser o seu último culto. Eu não estou dizendo para você viver uma vida fúnebre, esperando a morte todo dia. Não. Mas estamos sujeitos a isso. Mas uma coisa eu sei, esse é o melhor culto da sua vida, então dê valor a este culto. Dê valor ao Deus que está presente na casa desde a hora que eu cheguei, porque os louvores estavam enchendo a igreja. E acredite, tem gente que não consegue sentir nada, mas eu quero te apresentar um que vai fazer tudo que há dentro de você mudar e fazer você ficar sensível à voz do Espírito que está nesse lugar hoje. Falando conosco e dizendo, eis que sou contigo todos os dias, não te preocupa, não se abala, não fica aí entristecido, não. A casa pode estar de cabeça para baixo, mas Deus tem poder para colocar no lugar a casa. Para que deixar o coração entristecido quando Deus fala, se entrega para mim. Eu tenho me entregue nas mãos do Senhor todos os dias, irmãos. Achei que o mais importante para mim eram os meus filhos, até que Deus se apresentou e disse, não, eu sou mais importante do que os seus filhos. Porque eu estava tendo crise de ansiedade, eu estava tendo sensações de quem ia ter um infarto. Passei meses passando muito mal, agoniada porque não estava com aquela coisa acostumada de ver filho chegar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Comecei a ficar enferma no corpo, a ponto de eu pensar em dizer, meu Deus, vou morrer. Senhor, me permita preparar os meus filhos. Já estava assim, irmão, nesse nível, de tão ruim que eu fiquei. E fui para uma oração. Nunca deixo de ir para as orações, né? Eu perguntei para ela toda terça-feira, porque foi bom saber, porque eu não posso ficar sem oração. Tem alguns amigos que ligam para minha casa e falam, o que tem de bom para a gente hoje? Né? Tem gente que fala isso quando vai para a noitada. Não, eu tenho um monte de crente que fica, para onde que a gente vai hoje? Porque a gente está precisando de uma palavra. Eu falei, não conheço nenhuma aqui, gente, está mal nesse bairro, está ruim de oração. Mas a gente descobriu uma, terça-feira. Já vou mudar o dia do meu dentista, porque terça-feira é dia de oração. E perceber, irmão, que Deus está fazendo uma grande obra. E eu fui falar com uma psicóloga, amiga minha, e falei para ela, amiga, estou assim, estou doente. Ela, não está. Você simplesmente está ansiosa. Falei, mas Deus, que isso? Seu corpo está reagindo, toda a ansiedade que você está sentindo, a sensação que você tem é de infarto. Mas você não vai morrer, porque Deus quer que você faça a obra. Faça a obra, irmãos, que a doença vai embora. Faça a obra, porque você vai perceber o quanto você vai ganhar, porque o que você fizer para Deus, Ele vai retribuir em seu favor e para a sua casa. Então, nessa noite, irmãos, se você ainda está tristinho, fica não. Vocês têm pastores bem animados. Eu sinto o maior prazer de vir aqui, vocês não têm ideia. Além do mais, ainda são cantores, gente. Dá graças a Deus. Porque da igreja que eu faço parte, o negócio está ruim. Mas eu fico alegre, eu falo, Senhor, não é para mim, é para ti, né? Tu tem que aguentar isso aí, Jesus, então me ajuda. Não é para mim, não posso falar. Mas só para você ter uma ideia, tem hora que eu só descubro qual é o hino já na metade dele, porque não entoa. Pensa que dificuldade, pastor. Para adorar num lugar que você vive com pessoas desafinadas, irmão, que peleja. Só que eu não trato ninguém indiferente, não. Porque a casa não é minha, não sou eu que tenho que dar opinião em nada ali, eu estou ali para servir. Então eu canto de um jeito para me afinar, e deixa o povo cantar lá, porque estão adorando também o Senhor, sabia? Não sou eu que tenho que dizer que o negócio não está bom para entristecê-los e deixarem de adorar, não. Eu vou na onda, quando não dá eu fico calado, só adoro. Dá graças a Deus, irmãos, pela casa que você tem, para de reclamar. Para de murmurar, porque na verdade tem coisinhas que a gente faz, é pura murmuração, então não murmura. Para que Deus possa vir dos céus te abençoar por completo. Porque eu estou vendo a obra de Deus se realizar dentro da minha casa.
Porque o Senhor tem propósito para cada um de nós nessa noite, para que você floresça como videira, para que você dê fruto na estação própria, para que você sirva de alimento para os outros. Porque eu sei que foi para isso que o Senhor me chamou, para servir de alimento, porque o Senhor é o meu sustento e a alegria do Senhor é a minha força. Então sinta-se fortalecido nessa noite. E se você ainda tem aquela questão de estar sentindo, sim, profundamente entristecido, não fique sozinho, irmãos. Converse com o seu pastor, converse com a liderança de oração, porque a oração do justo vai surtir efeito na sua vida. E você que está passando por esse problema vai se tornar a pessoa mais feliz da igreja. E a gente vai ter que te aturar com a sua alegria intensa. Porque Deus faz alegria intensa na vida daquele que serve e o adora. Porque Ele é Deus fiel e Ele está aqui hoje para te responder nas suas dúvidas, nas suas questões, mas para dizer para você que você precisa ter a certeza de que Ele está aqui e o seu nome está escrito naquele livro. Floresça, irmãos. Eu sei que é difícil, mas é para aqueles que persistem, é para aqueles que insistem. É para aqueles que dizem, não adianta, não vou sair do meu lugar. Não tem prova que me tire do meu lugar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Creia no Senhor Jesus, irmão, não duvide de que Ele está aqui nessa casa, porque eu tive o privilégio de conhecê-los quando estavam lá na outra casa. Irmão, que obra que Deus fez aqui. Como eu fico feliz em ter feito parte desse negócio, de fazer parte dessa história, porque é uma história linda, de um Deus que do nada tirou tudo e fez uma grande obra. Esse é o Deus deste lugar, irmãos. Então se alegra nessa noite, alegra o seu coração, floresça o seu coração, meninas, porque esse grupo tem toda a possibilidade de não caber aqui dentro da igreja, o pastor tem que dar um jeito de arrumar outro lugar. Porque a obra de Deus, ela é assim, ela floresce, ela cresce. E tem tantas flores que vai atrair os bichinhos, que vai polinizar e levar mais longe. Deus vai levar o negócio mais longe, pastor. Eu estou falando isso porque enquanto a igreja estava louvando, eu via abelhas dentro da igreja. E a abelha tem duas funções. Uma é de produzir mel. Vai ter mel para a vida de alguns aqui, que estão vivendo tempos de amargura, que estão vivendo tempos difíceis, mas o do mais primordial da abelha é que ela é polinizadora. Ela entra na flor, fica toda cheia de pólen, e quando ela entra em outra flor, faz outra flor gerar e vai longe, e aquilo vai se espalhando. E Deus falava, tenho ministérios a abrir para esta casa. Eu creio, irmão, porque eu já vi um milagre, posso ver 2, 3, com certeza. Eu via quando aquelas abelhas saíam pela porta fora, Deus falava, o ministério vai sair pelas portas. Não sei como, não sei quando, mas eu sei que eu vou ver, porque eu já vi muita coisa, né? Quem olha para essa casa hoje, né? Que maravilha. Deus é fiel, então Deus vai te fortalecer para isso. Deus vai te forjar com uma couraça, porque Deus mostrava um vendaval tão grande, você sacudido naquele vendaval. Só que quando aquele vento que parecia que estava dentro de uma garrafa, e ao te sacudir muito, a pessoa que sacudia muito pensava em lhe ver todo detonado dentro, você estava de pé, da mesma forma que você permaneceu, não estava bagunçado, porque o vento não te tocou. Esse é o Deus que eu sirvo, o vento não toca. Pode parecer que dá uma sensaçãozinha na gente, né, que a gente vai morrer. Ah, mas não liga não, crente está sempre esperando morrer, irmão. A gente está sempre achando que vai morrer, né? Eu todo dia estou achando que eu vou morrer. E Jesus fala, para de me perturbar. Não vai vir agora. Mas eu sempre digo que vou morrer. Mas era assim que Deus me mostrava, pastor. Quanto mais a coisa soprava, parecia que ia ficar ruim. Aí o Senhor entrava com providência e você estava lá, firme dentro daquela garrafa. Permaneça firme, porque Deus tem resposta para trazer ao teu coração sobre questões que você está fazendo perguntas a Ele. E Ele disse, vou te responder na hora certa. E o refrigério vai chegar. E quando nós estávamos orando pela minha mini Eixla, né, gente? Ai, que orgulho. Orgulho e alegria, ela. Quando a irmã estava orando por você, já viu aqueles bichinhos,
aqueles suricatos, uns bichinhos esquisitinhos, né? Mas que só vivem em grupo. Mas todo grupo que se forma de suricato, sempre se formam grupos vigilantes. Eles são uns bichinhos muito engraçados, que o grupo vigilante está sempre atento para que os outros possam se alimentar, enquanto isso, o grupo está atento para que o inimigo não venha por cima para arrebatar a vida de ninguém. E Deus falava que nesse cuidado que Deus está mostrando, que até mesmo existe na natureza, também existe a seu respeito, para que quando você vá buscar o seu alimento, você está sendo protegida. Porque há um grupo que cuida de você em oração. Só que por causa de uma questão, porque Deus mostrava o poder de atrair jovens para serem parecidos contigo. Cuidado. Porque as pessoas, quando elas nos olham como espelho, elas cobram de nós. É assim mesmo. Mas é porque sentem o desejo de parecer-se contigo. Mas, na verdade, não é porque querem se parecer contigo por causa de pessoa somente, mas é por causa do que está sobre a sua vida. Se ele é na sua, pode ser na minha também. Então, essa era a questão de você ser tão observada, mas guardada, porque enquanto você ia e acontecia esse negócio aí, porque vai chegar momento de que alguns vão olhar e os olhos não são bons, não tem problema. Porque dentro do centro da vontade de Deus, nem sempre tudo dá certo. Mas isso não significa que a vontade de Deus não se realize e não se cumpra. Cumpre-se. Mas você sempre estava sendo vigiada pelo grupo vigilante. Levante grupos vigilantes nessa casa. Porque enquanto alguns iam, o grupo vigilante ficava de pescoço em pé, olhando para o perigo. Se talvez viesse de longe, seriam avisados. Então, Deus está te guardando. Aonde quer que você vá, Ele está te guardando. E aonde quer que Ele esteja contigo, Ele vai fazer com que pessoas venham, porque você sempre será um alvo de admiração na obra de Deus. Seja esse bom exemplo sempre, porque é bom quando é para a obra de Deus, é válido, mas o Senhor vai te guardar de tudo isso. E o mal, antes de chegar, você vai ser alertado e Deus vai te guardar, no nome de Jesus. Amém, igreja?